Eu estou animado hoje, porque esse julgamento está muito bom. Inclusive, está rolando ainda. O que está acontecendo lá, Gui? Bota na tela aí, só para eu ver o que o Fux está falando. Atentado de violação à democracia, e não um ato de patriotismo. E assim as crianças vão saber o que é ser patriota e o que é ser um anarquista. Por todas essas razões, o ministro Alexandre também trouxe outros elementos, além desses, entendo que a dosimetria, pela iminência do fato gravíssimo contra a democracia, está muito bem ajustada pelo relator, razão pela qual, caso só venha, eu tive que me ausentar por uma audiência previamente marcada, mas eu também, nesse caso específico, eu estou acompanhando a dosimetria do relator e a forciore a procedência da ação penal. Agradeço ao ministro Luiz Fux e proclamo o resultado. Quanto à ação penal 1502, o tribunal, por maioria, rejeitou as preliminares e julgou procedente a ação penal para condenar o réu Tiago de Assis Matar a pena de 14 anos, sendo 12 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção, e 100 dias multa, cada dia multa no valor de 1/3 do salário mínimo, pois incurso nos artigos 359-L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a tentativa do Código Penal, a pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, 359-M do Código Penal, que diz que um golpe de Estado, tentativa de abolição, a pena de 5 anos de reclusão, 163, parágrafo único, incisos 1, 2, 3 e 4, dano qualificado, todos do Código Penal, a pena de 1 ano e 6 meses de detenção e 50 dias multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário mínimo. Artigo 62.1, deterioração do patrimônio tombado, da Lei 9.605, de 1998, a pena de 1 ano e 6 meses de reclusão e 50 dias multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário mínimo. Artigo 288, parágrafo único, associação criminosa armada, do Código Penal, a pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, fixando o regime fechado para o início do cumprimento da pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, A e 3º do Código Penal. E no caso da pena de 1 ano e 6 meses de detenção, fixando o regime aberto para o regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, C do Código Penal. Por fim, condenou o réu Tiago de Assis Matar no pagamento de valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$30 milhões, a ser adimplido de forma solidária os demais condenados em favor do fundo a que alude o artigo 13 da Lei 7347 de 85, soma a ser corrigida monetariamente a contar do dia da proclamação do resultado do julgamento colegiado, incidindo juros de mora legais a partir do trânsito em julgado deste acordo. Ministro Alexandre de Moraes, acompanhado na íntegra pelos ministros Luiz Edson Fachin, Luiz Fux, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e pela presidência Rosa Weber. E tudo nos termos do voto por ele proferido. Vencidos quanto à preliminar de incompetência do Supremo Tribunal Federal, os ministros Nunes Marques, revisor, e André Mendonça. E vencidos parcialmente quanto ao mérito, em diferentes extensões. O ministro Nunes Marques, que absolviu o réu das imputações contra os artigos 359-L, 359-M e 288, parágrafo único, todos do Código Penal, com fixação de dosimetria nos termos do voto que aqui proferiu. O ministro André Mendonça, que condenava o réu apenas no tocante ao artigo 359-L,
tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com fixação de dosimetria de 4 anos e 2 meses, é isso, né? Acompanhando o relator quanto à indenização por danos morais coletivos e efeitos acessórios. Seria isso, ministro André? Agradeço. E vencidos ainda o ministro, em parte, quanto ao mérito, o ministro Luiz Roberto Barroso, que absolviu o réu da imputação quanto ao artigo 359-L, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e com fixação de dosimetria, seria 9 anos e 6 meses, ministro Luiz Roberto, ou 9 anos, eu fiquei com dúvida, mas eu acho que é 9 e 6 meses. 6 meses, né? 9 anos e 6 meses. Agradeço. É a do ministro Alexandre, menos 4 anos e 6 meses. Então, tá, é isso aí. E vencido ainda, em parte, quanto ao mérito do relato, o ministro Cristiano Zanin, apenas no tocante à dosimetria da pena, por ele fixada em 11 anos. É isso? Exato. Seriam 10 anos e 6 meses de reclusão e 6 meses de detenção. Nós colocamos Isso. de uma maneira geral nos termos do voto que proferiu, onde vai ficar explicitado. É isso, senhores ministros. Então, senhora ministra, este julgamento está encerrado. É mais um dia de julgamento, um bom julgamento dos golpistas. Qual a avaliação que você faz, Léo, desse julgamento, desse resultado? Eles estão sendo condenados por quase unanimidade, mas o que você acha disso? Léo, desculpa, eu desliguei esse microfone. Vou ligar aqui. Tudo bem. Agora sim, ligado. Como a gente já esperava, eu acho que as únicas divergências nesse julgamento são, em parte, do Cássio Nunes Marques e do André Mendonça. Né? De resto, os demais ministros, capitaneados pelo próprio Alexandre de Moraes, têm bastante convicção e as provas são bastante contundentes, a ponto do Alexandre de Moraes, nesse segundo caso específico, né? O primeiro caso já foi condenado a 17 anos, esse é o segundo caso do Thiago. Nesse segundo caso em específico, o Alexandre de Moraes ele rebateu até mesmo o advogado do defensor, falando que o defensor ele realmente fez uma defesa muito ruim, né? Ele falou: não, é uma defesa típica de um bolsonarista, nós estamos sendo perseguidos pelo tribunal, vocês não levam em consideração os argumentos dos patriotas, essas coisas assim, toscas. E isso tudo tende a entrar em um assim, várias condenações devem ocorrer nos próximos dias, desses principais nomes que tinham evidências mais contundentes. Uma coisa que tem que ficar bem clara é que essa história do dano moral coletivo, então, e do dano material coletivo provocado por eles, vai ser dividida entre todos os condenados, entre todo mundo que for condenado. Então, por exemplo, você tem um total de 30 milhões de reais, e isso vai ser dividido entre todos os condenados que foi arbitrado, né, esse total de 30 milhões de reais, isso vai ser dividido entre todos os que forem condenados, que também é uma mostra de que essa questão está sendo tratada com a devida seriedade. Mas qual que é o efeito político disso? É mostrar, mais uma vez, até onde o bolsonarismo pode chegar e trabalhar, de fato. Primeiro você condena quem está lá na cena do crime, executando, e enquanto isso a gente está tendo, né, novas investigações e novas fases da Operação Lesa Pátria, da Polícia Federal, que vão trazer mais evidências sobre quem são os financiadores, quem são os destinatários, quais foram, de fato, as participações de políticos nesse processo, incluindo o Bolsonaro, seus ministros próximos, militares, e é uma investigação que promete, assim, se você pegar esse fio de Ariadne aí da investigação, promete chegar na pessoa do presidente Bolsonaro junto com a delação do Mauro Cid, que é uma delação também que promete ser bombástica.
né? Tendo em vista que o Mauro Cid era o ajudante de ordens direto do Bolsonaro. Era quem pedia o lanche no iFood para o Bolsonaro, se o Bolsonaro pedisse lanche no iFood. Então, assim, é um cenário em que o cerco está se fechando para o Bolsonaro e para os seus aliados mais próximos, inclusive para os militantes que estiveram lá vandalizando os poderes da República em 8 de janeiro, tentando fazer um golpe de Estado. E esses julgamentos que estão começando hoje no STF são a prova de que não haverá impunidade para esse caso específico, porque esse caso específico é um caso de ataque direto aos 3 poderes da República. E novos julgamentos virão, novos nomes serão condenados, e a gente tem que esperar aí esse caminhar do judiciário, esse caminhar de investigação da Polícia Federal, e ver de fato até onde eles vão ter fôlego para chegar, né? Maravilha. Tem outro vídeo bem interessante, que é a resposta do Barroso e do Alexandre de Moraes a um dos advogados, e também tem um trecho desse advogado, de um dos réus, um advogado que você até mencionou, assisti, muito baixo nível. O cara não defendeu o réu, o cara fez um discursinho bolsominion. O Alexandre de Moraes deu uma boa resposta, já recortaram, já está na rede aí o recorte. Coloca aí, por favor, Gui. É patético e medíocre. Eu repito, é patético e medíocre que um advogado suba à tribuna do Supremo Tribunal Federal com um discurso de ódio, um discurso para postar depois nas redes sociais que veio aqui agredir o Supremo Tribunal Federal, talvez pretendendo ser vereador do seu município no ano que vem. O advogado não analisou nada, absolutamente nada. Não analisou associação criminosa, não analisou dano, não analisou nada, porque o advogado preparou um discursinho para postar em redes sociais. Isso é muito triste. Os alunos que aqui se encontram, os alunos do curso de Direito da Universidade de Rio Verde, de Goiás, hoje tiveram uma aula do que não deve ser feito na tribuna da Suprema Corte do país. E só não seria mais triste, ou só é mais triste, porque ainda confundiu o Príncipe de Maquiavel com o Pequeno Príncipe de Antonieta de Saint-Exupéry, que são obras que não têm absolutamente nada a ver. Mas, obviamente, quem não leu nenhuma nem outra vai no Google e às vezes dá algum problema. É o problema do mundo das redes sociais. Então, realmente muito triste. Olha o passarinho. Eu vi esse trecho também, eu não acreditei, o advogado, que ele falou algo sobre, acusando o STF, né? Os fins justificam os meios, né? A frase do Maquiavel, do príncipe, não o Pequeno Príncipe, né? Aí o cara fala essa frase, acho que alguém pergunta, mas quem é? Acho que é do Pequeno Príncipe. O advogado fala. Esse cara aí, nossa senhora, o nível dele. Deixa eu só ler um superchat aqui, que eu acabei esquecendo, já te passo a palavra. Quero agradecer aqui o novo membro, Kleber da Silva, muito obrigado. Tem o superchat da Sônia Regina Angarten. Hoje meu filho Glauber Angarten faz 39. Amo meus filhos, todos progressistas, lulistas. Parabéns, meu garoto. Parabéns para o Glauber, Sônia. Miguel, lê meu chat anterior e explica essa pena-multa. Pena mais multa. Tem progressão e redução por bom comportamento ou não? Aí o Léo responde, Léo que sabe dessas coisas. Que o Luiz Carlos Salles, Bolsonaro é 17 anos de cadeia. Estavam junto a Bolsonaro e ele. Quando estará com os seguidores? Adoro. É isso aí, Luiz. Algum comentário sobre esse trecho aí do
do Alexandre de Moraes. Aí depois vou passar para outra pauta, que saiu uma pesquisa fresquinha, Datafolha, mas primeiro vou deixar comentar sobre isso aí. Assim, sobre o Alexandre de Moraes, e realmente é um pouco isso mesmo, né, Miguel? É um pouco essa lógica de que quando o advogado vai fazer uma defesa no STF, em tese é o ápice da carreira do advogado. O advogado, ele se forma, ele faz a prova da OAB, ele trabalha no seu escritório de advocacia para chegar um dia e fazer uma defesa no STF. Daí o cara chega no STF e vai defender e comete esse mico aí, não só do Pequeno Príncipe, que eu acho que é a cereja no bolo, mas de fazer uma defesa totalmente deslocada, uma defesa que parece mais como o Alexandre de Moraes falou, parece que o objetivo dele é se candidatar a vereador no ano que vem com o vídeo que ele fez no STF. Então, assim, muito fraco mesmo, infelizmente, né? E para essa questão de dosimetria da pena deve sair no acórdão. Quando sair o acórdão, né? Quando sair a sentença, no caso, né, dada pelo STF, deve sair as possibilidades de progressão da pena, tal, de acordo com a legislação vigente. Mas, a princípio, nesse tamanho de pena, né, de 15, 17 anos que a gente está vendo aí, a princípio, pelo menos 1/3 da pena vai ser cumprida em regime fechado. Pelo menos 1/3. Né? Então, depende muito do comportamento da pessoa, se tem até antecedentes, enfim, tudo isso. Né? Mas, enfim. E vamos seguindo adiante, Miguel.